Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Gustavo Mondoni e no vídeo de hoje eu vou falar sobre cada sintoma da Covid-19 e seus respectivos sentidos biológicos. Inicialmente, é preciso entender qual tipo de tecido corporal é afetado ou são afetados pela Covid-19. Então, principalmente entram dois tipos de tecido corporal. O tecido ectodérmico, que é o tecido relacionado ao todo o nosso sistema nervoso central e periférico. E ele vai recobrir a parte inicial das nossas mucosas, de nariz, de boca, e a pele também tem essa mesma origem embriológica. Nesses tecidos, nós vamos trabalhar e vão ter questões, sentidos biológicos relacionados a medos de perda, de separação, de distanciamento. E aí entram, principalmente nas vias aéreas superiores e na garganta, entram questões de dificuldade de comunicação e de dificuldade de pressentir o perigo. Aí entram preocupações, principalmente com relação a esse tecido embriológico. Já com relação à nossa parte do endoderme, são os tubos digestivos, o tubo digestivo que vai de boca até o ânus propriamente dito. E aí são questões de situações vitais para a nossa sobrevivência. E aí nessa fase de pandemia entram questões de dinheiro importante, de dificuldades financeiras, inclusive de questões de vitalidade propriamente dita, devido à importância e ao medo que as pessoas estão de contrair o vírus, e aí mais correlacionado ao medo de morte propriamente dito, ou da pessoa mesmo morrer, ou até mesmo de perder alguém próximo devido a essa questão da infecção do Covid-19. Então, como é que funciona? Durante a fase ativa, a fase de preocupação, a fase em que a pessoa está nervosa, ansiosa para resolver alguma questão relacionada a ou a dificuldade financeira, ou a qualquer limitação, ou qualquer obstáculo que a pandemia possa ter trazido, ou uma preocupação com o próprio vírus, as vias aéreas superiores, elas vão ter desgaste na estrutura delas, para facilitar com que você consiga pressentir esse perigo com mais facilidade, farejar o perigo com mais facilidade, abocanhar ou resolver algumas situações vitais para você com mais facilidade. Nessa fase, geralmente você não vai sentir nada nessa fase ativa, não vão existir inflamações ou nada do tipo. Já quando você consegue resolver alguma dessas preocupações, o que acaba acontecendo nas vias aéreas superiores? Esse desgaste que aconteceu, ele vai precisar se inflamar para conseguir repor esse tecido que foi desgastado durante a fase de preocupação. E aí nessa fase, quem ajuda a fazer essa reposição, colocar o cimento nessas paredes das vias aéreas superiores e da garganta, é o vírus propriamente dito. Então, o vírus ele ajuda nessa fase de cicatrização. E aí, as formas mais leves em que a pessoa só demanda essas questões de resolução de preocupação vão ser os sintomas mais leves da Covid-19. Vão ser os sintomas que a pessoa sente a perda de olfato, a perda do paladar, sintomas relacionados à gripe, por exemplo. Se entra uma conotação de sentimento de impotência e de desvalorização para conseguir resolver essas situações, na fase de resolução entrariam aí as dores no corpo, que também são presentes em manifestações um pouco mais leves e também nas manifestações um pouco mais avançadas dentro da visão biológica desses sintomas da Covid-19. E aí, a parte mais grave, vamos dizer assim, que entraria a parte mais respiratória, ela entraria decorrente do medo de morte. Daí a importância dos vídeos anteriores de falar para a pessoa conseguir se manter e não assistir aí a parte de notícias, não acompanhar ambientes que estejam sobrecarregados de notícias muito pesadas e muito negativas. Saber que está acontecendo uma pandemia já é suficiente para você tomar os seus autocuidados e ter a sua autorresponsabilidade, sim, de andar de máscara, de se prevenir, de evitar ambientes com aglomerações. Porém, o medo excessivo, da mesma forma que nós temos uma abertura na região de vias aéreas superiores, você vai ter uma abertura na região de brônquios e alvéolos para facilitar
essa entrada desse ar com mais qualidade para facilitar a sua capacidade de luta pela sobrevivência. Porém, quando você resolve essa luta, e que é o normal de acontecer nos quadros clínicos de Covid-19, você passa pela fase inicial, não tem um agravamento e você tem uma inflamação desses brônquios e desses alvéolos. Esses brônquios e alvéolos vão ter um acúmulo muito grande de líquido nessa região, o que dificulta a troca gasosa nessa região, certo? Então, essa parte de respiração, essa falta de ar, ela vai acontecer no começo dessa fase de resolução de conflito relacionado ao medo de morte. Por isso que é sempre importante você, com qualquer tipo de aumento de sintoma de falta de ar ou de cansaço, procurar o médico para mudar a conduta terapêutica, porque daí ele vai te dar substâncias específicas para diminuir esse líquido no pulmão ou para melhorar a capacidade de passagem desse oxigênio. Uma outra questão também que é importante, um outro conflito também importante e que ajuda a ter um aumento ainda maior de líquido nesses brônquios e de alvéolos, é uma estrutura do nosso corpo que se chama ductos coletores dos rins. E esse conflito relacionado aos ductos coletores, na resolução de conflito, ele também vai dar um acúmulo ainda maior, que aí são os casos mais sérios mesmo. E o que leva a esse conflito de ducto coletor do rim é um sentimento de estar sozinho no meio do nada, de se estar isolado. Então, o isolamento ou o medo de isolamento, ele pode gerar essa supercompensação do teu corpo relacionado à questão do Covid-19 e da sintomatologia do Covid-19. Gustavo, mas o que eu faço com todas essas informações relacionadas à parte biológica envolvendo os sintomas do Covid-19? É só você parar para pensar um pouquinho no conflito que te levou a uma preocupação, certo? Então, se você está preocupado com a própria patologia, use as ferramentas dos 2 vídeos anteriores. Então, analise os sintomas que você está passando. Se você está somente com coriza, com o nariz escorrendo, busque o tratamento para esse sintoma específico. E o seu corpo vai responder de uma forma natural. Se você começar a ter sentimentos de medos extremos, tá? No vídeo seguinte eu vou te passar algumas ferramentas para você conseguir controlar esse medo e essa ansiedade, para você conseguir normalizar a sua frequência respiratória, a sua oxigenação sanguínea e o oxigênio que vai para as estruturas do seu corpo. Em quadros clínicos, esse medo extremo, essa dificuldade de controle mental e emocional, ela tem atrapalhado bastante nas evoluções do Covid. Então, quanto mais tranquilo você estiver dentro da evolução e mais precoce você tomar as atitudes para se tranquilizar e para ir normalizando essa questão de conduta terapêutica, mais rápido o seu corpo vai responder e, consequentemente, mais rápido você vai ter a melhora dos sintomas físicos e emocionais. Então esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre os sentidos biológicos de cada um dos sintomas. Espero que tenha gostado e no próximo vídeo eu vou te passar um exercício respiratório para você fazer em qualquer fase, tanto antes de pegar quanto durante ter pego. Claro, numa fase que você já esteja conseguindo controlar um pouco essa parte respiratória para você conseguir normalizar e se acalmar e controlar essa questão da ansiedade. Então, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de curtir e de compartilhar esse conteúdo para que nós consigamos tranquilizar cada vez mais pessoas e consigamos ajudar cada vez mais pessoas a melhorar nessa fase tão difícil que está a pandemia. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!